Bom, boa noite, professora. A gente vai fazer aqui a apresentação do nosso grupo, aqui do nosso tema, a gestão de operações em hospital. A gente começa aqui com os integrantes, somos 10 ao todo, e aqui com o sumário, né? Eu vou começar aqui introduzindo o nosso tema e dando um diagnóstico. Bom, então aqui na introdução, a gente começa declarando aqui que a gestão de operações dentro do âmbito hospitalar é particularmente difícil, né? Porque a gente tem três principais agentes que tornam o processo difícil. A gente tem os humanos, e a gente coloca aqui os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, enfim. Tem os equipamentos e fármacos, e aqui é quase que o coração aqui da dificuldade, porque principalmente os fármacos, na verdade, a gente tem diferentes tipos de armazenamento, de regras, diferentes tipos de composição. Isso acaba criando regras diferentes de estoque. E também os consumíveis, né? Gases, curativos, ataduras. Como a gente trata aqui de hospital, tem um alto nível de cuidado que esse estoque tem que ter. Por isso que a gente até declarou que a gestão de operações no hospital é bem difícil. Aqui também a gente, outra coisa que acaba acarretando na dificuldade é que como o nosso consumidor é uma pessoa doente, o nível de atendimento, né, o nível de serviço que ela espera é bem alto, né. E outras coisas que acabam na verdade tornando mais difícil, assim, a gestão de operações, é porque é difícil, diferentemente de outros setores, o setor hospitalar vou colocar aqui como imprevisível, né? A imprecisão na demanda é complicada de você prever, a demanda esperada também, existem alguns períodos que a gripe acaba, por exemplo, ficando mais, com um número maior de casos, mas mesmo assim é bem difícil. Mas o que a gente vai fazer aqui nesse trabalho, tá, professora? A gente aqui propôs mapear a cadeia de produção interna e externa, e a gente, dado assim, a dificuldade que a gente citou aqui nos dois primeiros slides, a gente vai fazer uma análise na ótica de interação entre os agentes, então uma análise mais sistêmica. E também, enfim, como a gente está no cenário de Covid, a gente resolveu citar aqui o que o Covid está mudando aqui na gestão de operações dentro dos hospitais, né? Bom, indo aqui para o diagnóstico, aqui a gente só reitera, né, alguns dos fatores que que aumentam a dificuldade da nossa análise, né, que é a questão da imprevisibilidade do estoque, a questão da sazonalidade e ciclicidade nos atendimentos. Então, como o exemplo que eu dei da gripe, né, alguns períodos a gente consegue prever que vai ter um pouco mais de demanda, só que mesmo assim a gente são patamares de previsão, né? A gente sabe que vai duplicar ou triplicar as demandas, mas não necessariamente qual que vai ser o número. Existem alguns hospitais também que eles trabalham 24 horas por dia, 365 dias ao ano. Enfim, é, é outro fator que complica, porque o hospital, que é um dos agentes da cadeia, trabalha dessa forma, né? Mas os demais agentes não trabalham. E aqui a gente tem mais de 40 setores distintos que acabariam ficando quase que impossível da gente fazer a análise aqui no nosso relatório, né? Aí, por exemplo, aqui desses setores, eu trouxe aqui um exemplo deles, né? Tem anatomia patológica, tem a questão da enfermagem, de farmácia, fisioterapia, ginecologia. Não vou entrar no detalhe de todos aqui, mas como a gente não queria entrar nesse preciosismo, a gente resolveu fazer essa abordagem sistêmica mesmo. Então, declarada essa complexidade aqui, né, da análise individual dos agentes, a gente novamente fala que a gente vai fazer análise sistêmica e para facilitar aqui a gente fez um fluxograma, né, no próximo slide, para mostrar como que essa análise sistêmica funciona, né? Então a gente começa aqui com o produtor, a responsabilidade principal dele é de produzir os medicamentos, né? A gente coloca aqui também equipamentos, dependendo do produtor, e também distribuir isso em lotes gigantes, né? E esses lotes eles vão direto para o distribuidor, e ele que vai ser o responsável por garantir o armazenamento. Então aquele detalhe que eu falei, né, de diferentes fármacos terem regras diferentes de armazenamento, é o distribuidor que tem que tomar um cuidado com isso. E também ele é responsável por fazer as entregas consolidadas, né? Então, em pequenos pacotes para as clínicas e hospitais. A gente tem um intermediário aqui, o agente de administração, ele é responsável pelas entregas pertinentes ao hospital e também cuida das sub-áreas dos hospitais, áreas de obrigações legais, responsabilidades fiscais, setores financeiros, enfim.
E, por fim, aqui as clínicas e hospitais, né, que a gente coloca eles como a linha de frente da cadeia, a que gere direto o consumidor, e ela que acaba administrando os equipamentos, né, o uso e consumo dos fármacos, e propriamente entrega a solução para o paciente, que é o nosso consumidor, né. E seguindo aqui, professor, a gente tem um vídeo que vai ajudar a tangibilizar essa explicação que eu dei, de como que funciona a cadeia de suprimentos aqui de maneira geral, né. Um vídeo bem rapidinho. Bom, agora eu vou passar aqui para outra pessoa que vai falar do mapeamento da cadeia produtiva interna. Bom, boa noite. Depois dessa introdução aqui que o Vitor fez sobre o assunto, a gente vai abordar agora como funciona a cadeia produtiva interna de um hospital. Então, explicar como acontece desde o momento em que o paciente entra na unidade até o momento em que ele sai de lá. Mas antes disso, a gente vai contextualizar um pouco sobre o sistema de produção. Então, seja ele de um hospital ou não, ele é definido por Slack, Chambers e Johnston como tudo aquilo que transforma um input em entradas, em output, saídas, seja ele bem físico ou serviço, com valor inerente adicionado. Ou seja, o sistema produtivo ele é tido como um conjunto de atividades e operações que estão relacionadas na produção de bem, dos produtos e ou serviços, onde você vai agregar valor em algo. Diante disso, para a gente construir um sistema produtivo hospitalar, o grupo conseguiu uma entrevista exclusiva com o gerente de uma unidade básica de saúde da zona sudeste de São Paulo, que atende mensalmente cerca de 12 mil pessoas. Essa unidade ela atua com 4 programas de saúde pública. São eles o AMA, que funciona como uma espécie de pronto-socorro, a UBS, que além de atender os pacientes locais, também faz o acompanhamento desses, e a estratégia Saúde da Família, em que os agentes comunitários eles vão até a residência dos pacientes para um atendimento mais próximo, e por último o PAI, que é o Programa de Acompanhante de Idoso, com o intuito de cuidar dos idosos dentro de suas residências. Então, com base nessa entrevista e pesquisa sobre o assunto, foi possível construir esse sistema produtivo, né, que é o sistema produtivo proposto durante a disciplina do Slack, Chambers e Johnston, de transformação input-output, que vimos ao longo do curso. Então, nesse modelo, o grupo tentou focar no processo de transformação que ocorre nos AMAs em específico, que se assemelha quase por completo com os hospitais,
mudando apenas a complexidade dos casos que são atendidos. Onde nos AMAs eles não atendem casos mais complexos e também não há possibilidade de internações lá, então a pessoa tem que ser encaminhada para um hospital. Então, conforme a gente vê aqui nessa imagem, os recursos de entrada que serão transformados dentro de um hospital são os pacientes, que chegam para atendimento no local, seja por ambulância ou por conta própria, e de todas as idades, então sejam eles adultos, crianças ou até recém-nascidos. Diferentemente de outras cadeias que têm diversos recursos de entrada que sofrerão esse tipo de transformação, o hospital ele recebe apenas pacientes. Contudo, cada um chega ao local com um determinado tipo de problema ou uma necessidade, ou seja, cada atendimento deve ser específico para aquela pessoa. E por conta disso, ele requer profissionais extremamente capacitados, né, por ter essa especificidade. Já os recursos de entrada que irão participar, né, ajudar na transformação desses pacientes, os recursos transformadores, são todos os equipamentos, a equipe e as instalações que vão operacionalizar todo esse processo complexo. Então, conversando com o entrevistado, foi elencada uma equipe multiprofissional na unidade. Então, são eles médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnico de raio-x, auxiliar administrativo, dentista. Então, uma equipe aí muito diversa, sem contar também com a equipe que ajuda na organização do local. Então, a equipe de vigilância, a equipe de limpeza, entre outras pessoas. Já as instalações, elas incluem todo o prédio onde está localizada a unidade, que se divide em alas, como área administrativa, com RH, a recepção, a gerência, a enfermagem com a sala de acolhimento, medicação, observação, entre outras salas. Área do programa PAI, como foi citado anteriormente, os consultórios, a farmácia, então é dividida em uma série de locais, o AMA, né? E, por fim, os principais equipamentos elencados foram macas, ambulância, raio-x, aparato médico, então estetoscópio, medidor de pressão, os curativos, bandagens, seringas, os medicamentos que são extremamente importantes e os EPIs. Focando agora no processo de transformação que a gente traz aqui no meio dessa imagem, esse detalhamento que comentei no início, da entrada do paciente no hospital até a saída dele, a gente vai mostrar uma parte da nossa entrevista com o Rodrigo, onde explica detalhadamente essa triagem do paciente. Vamos ver o que ele tem a dizer. Agora focando um pouquinho na cadeia produtiva do local mesmo. Como funciona o fluxo do paciente quando ele entra, se ele entra com alguma queixa ou se ele entra, como você mesmo disse, com um corte, algum problema, por quais áreas ele passa, então como funciona essa triagem desse paciente até ele sair do local. Desde o momento em que ele chega, né, aí os desdobramentos, né, as ramificações que ele pode ter dentro do serviço. Então, hoje, né, se a gente for pensar assim, num passo a passo, né, o paciente, quando ele chega, ele é abordado por um funcionário técnico, né? Então, ele vai explicar qual é a necessidade dele e ele vai receber uma senha, né? Então, vamos supor que ele venha com pronto atendimento. Então, ele vai receber uma senha para ser chamado pela recepção. A recepção vai abrir essa ficha para ele ser atendido. A partir dessa ficha, ele é recebido pelo recepcionista, vai pedir os dados dele, vai abrir a ficha e essa ficha vai ser encaminhada para uma sala de enfermagem que ela tem como nome acolhimento e classificação de risco. Nessa sala de acolhimento e classificação de risco vai ter lá um enfermeiro e, em algumas situações, médico também. O enfermeiro, então, ele vai fazer a verificação dos sinais vitais desse paciente, né? Então, vai verificar saturação, temperatura, frequência cardíaca, vai colher uma pequena história do paciente para saber se ele tem alergia, enfim. E aí, ao término desse acolhimento, ele é classificado por uma cor. Né? A gente tem as cores vermelha, amarela, azul e verde. Né? Sendo que cada uma dessas cores indica uma prioridade que ele tem que ter. Então, ele é classificado por
uma cor e é pedido para ele aguardar na sala de espera e essa ficha vai para o consultório médico. O médico vai chamar conforme as prioridades, né? Chegando a vez desse paciente, ele vai ser atendido. A partir desse atendimento médico, abre uma ramificação de possibilidades. Então, ele pode receber um encaminhamento para ir para uma sala de medicação, pode receber um encaminhamento para ir para uma sala de inalação, para ir para uma sala de sutura, para ir para uma sala de raio-x. Então, são possibilidades que ele pode ter. Então, se ele for para uma sala de medicação, ele vai ser medicado. Se ele for para uma sala de raio-x, ele vai fazer raio-x para ver se teve alguma fratura, enfim. E a partir de todas essas possibilidades, ele volta para o consultório, né, para uma reavaliação. Depois dessa reavaliação, ele pode ter 3 caminhos. Ele pode ter uma alta para casa, uma medicação, pegar na farmácia, por exemplo. Ele pode precisar ser encaminhado para o hospital. E aí, quando ocorre essa necessidade de ir para o hospital, ocorre quando a estrutura do serviço não comporta ainda a necessidade daquele paciente. Então, ele precisa de um aporte hospitalar para aquilo. Então, nós encaminhamos com a nossa ambulância para o hospital. Então, essa seria uma segunda possibilidade. E uma terceira possibilidade é ele precisar de um acompanhamento. Então, não vai ser resolvido naquele momento só com uma medicação, ele precisa de um acompanhamento. Então, ele é encaminhado para a sala de agendamento da unidade. Na sala de agendamento, ele vai marcar uma consulta para retornar, para fazer exames ou, enfim, outras necessidades que forem necessárias. Bom, então, após essa explicação detalhada do Rodrigo, foi possível construir a cadeia produtiva aqui interna, que no caso nos baseamos no AMA, né, que é um pouco diferente do hospital, que possui um pronto atendimento também. Então, de forma geral, como ele explicou bem detalhadamente, o paciente ele vai entrar no local, ele vai ser atendido por um funcionário no totem, vai receber uma senha. Depois disso, ele vai ser encaminhado para a recepção, que abrirá a sua ficha, e depois pelo acolhimento e classificação, onde ele vai ser classificado de acordo com a preferência do atendimento dele, né? Então, se ele precisar ser atendido com mais urgência, ele passa na frente de algumas pessoas, né? Depois ele vai ser chamado pelo médico no consultório, e aí, daí ele pode surgir aquelas diversas ramificações que ele comentou. Então, no caso, por exemplo, se ele precisar apenas de uma medicação, ele vai para a sala de medicação, ele toma essa medicação e volta para o consultório médico. Caso ele tenha apresentado alguma melhora, ele recebe alta. Se ele não apresentar melhora, o médico vai analisar para ver se ele precisa ser transferido de unidade, então ir para um hospital para ver se consegue atender ele de uma forma mais precisa, mais urgente, ou então ele vai iniciar um tratamento, se for o caso, né, que foi o que ele comentou com a gente. Então, é basicamente isso como funciona uma cadeia produtiva de um ano. Aproveitando agora o conteúdo que a Aline pôde nos trazer sobre a cadeia produtiva interna, podemos dar continuidade ao nosso segundo tópico, em que o foco dessa vez será a relação externa. Tratando o lado conceitual, pode-se dizer, segundo Bertaglia, que a cadeia de suprimentos trata-se apenas de um conjunto de processos para a obtenção de materiais e ou a agregação de valor ao produto final e serviço, onde se visualiza de forma sistêmica, podemos perceber que estão inseridas dentro de um ambiente dinâmico com fortes interações, onde o processo parte desde a coleta de materiais para a produção de insumos até a prestação dos serviços médicos. A cadeia em si visa gerar valor aos clientes por meio das atividades realizadas, sendo dentro do meio hospitalar um dos principais aspectos a intensidade das pesquisas e o desenvolvimento tecnológico de fármacos, para contribuir com o enorme complexo econômico-industrial da saúde. Já quando analisada a complexidade da interação de uma cadeia de abastecimento entre fornecedores e clientes, o foco de estudo é inteiro voltado para a coordenação sistêmica e as estratégias de gestão para os ganhos de eficiência e melhoria dos resultados.
Esses avanços se aprofundam diretamente pela criação de relações interorganizacionais, ampliando a competitividade no setor. Bom, gente, aprofundando um pouco e ao mesmo tempo extrapolando sobre um viés um pouco mais simplista da cadeia, a gente montou aqui para vocês uma representação do que seria basicamente uma cadeia de produção externa hospitalar, né? A gente inicia a cadeia com a exemplificação de um produtor. O produtor, ele representa basicamente grandes fármacos, né? Grandes empresas produtoras de medicamentos. Aqui no Brasil a gente pode citar como, por exemplo, como exemplo a Roche, a Asha, a Sanofi. Esses produtores, por si só, possuem, antes deles na cadeia, uma série de fornecedores, e esses produtores, eles atuam diretamente com distribuidores de medicamentos, os quais levam os medicamentos produzidos até os administradores ou centros administrativos, os quais são representados aí, por exemplo, por grandes galpões logísticos que trabalham aí com fornecimento de medicamentos diretamente para a clínica. Ou, em alguns outros casos, a própria clínica possui uma administração interna, né? Então, basicamente, esse é o cenário macro. E dentro dessa cadeia, ela possui algumas particularidades que tornam o fluxo um pouco mais difícil de ser gerido. Uma delas, a principal, talvez seja vinculada à perecividade dos medicamentos, né? Por ser um produto perecível, é importante que a cadeia esteja bem integrada e, de certa forma, consiga efetuar as operações de logística integrada, gestão de relacionamento, gestão de produtos, de uma maneira bastante concisa, sendo de maneira quase exponencial ali, muito impactada de acordo com o fluxo de informação. O fluxo de informação, que geralmente parte da ponta mais próxima do cliente, tem que chegar até o produtor de uma maneira que permita ali a antecipação das informações e antecipação de tomadas de decisão. O próximo slide, ele mostra basicamente um efeito, que é o efeito chicote. Bom, dado o cenário da cadeia que a gente apresentou, um efeito, como eu vinha comentando, que pode ocorrer e ocasionar grandes distorções na cadeia produtiva é o efeito chicote. Basicamente, em que consiste esse efeito? Os elos da cadeia, que estão mais distantes do cliente final, eles acabam sendo mais impactados devido a variações na demanda. E isso, em um ciclo produtivo hospitalar, acaba sendo extremamente agravante, porque o produto final visa atender questões de saúde pública, né? Basicamente, como funcionaria? Imagina que na clínica a gente tem uma oscilação de demanda. Uma demanda que em um dia é 10, acaba avançando para 100. Nesse momento, necessário se faria que a administração solicitasse um maior número de medicamentos para cobrir o aumento de demanda que está ocorrendo. Nesse caso, o distribuidor deveria pedir ao produtor, da mesma forma, um aumento nos medicamentos que seriam recebíveis. Aí, imagine um cenário onde no mês seguinte as clínicas acabem estando mais vazias por conta de uma diminuição da demanda. Nesse mês, provavelmente não se faria necessário pedir tantos medicamentos. E nesse caso, ocorreria aí uma diminuição no pedido, que se alastraria do administrador para o distribuidor e para o produtor, fazendo com que gerasse aí uma certa variação na demanda e uma ondulação na onda de demandas por medicamento. Nesse caso, por que isso pode ser destrutivo? Primeiro, porque se faz necessário que aumente-se o nível de estoque. Aumentando o nível de estoque, a gente sabe que os custos atrelados à manutenção de almoxarifado, de estoque produtivo, acaba aumentando também. E, em alguns casos, essa variação, dependendo da estratégia dos elos finais, dos produtores, de, por exemplo, trabalhar com um estoque mínimo, pode gerar também até mesmo a falta de medicamentos. E no caso do ramo da saúde, isso é muito preocupante, haja visto que o produto final é justamente direcionado a pessoas que estão em um estado de necessidade por conta de alguma crise de saúde. Então, esse efeito ele é muito estudado no elo na cadeia produtiva hospitalar como um todo e apresenta, de certa forma, um dos maiores riscos inerentes aí ao ciclo produtivo de insumos hospitalares.
Um dos tópicos de importância dentro da gestão pública está diretamente ligado à administração dos recursos materiais, onde, principalmente no setor público, se faz necessário um maior controle devido a orçamentos restritos e uma burocracia excessiva. A falta ou a ineficiência desse controle afeta diretamente a qualidade e o proveito do serviço prestado pelos funcionários. O processo para aquisição ocorre através dos procedimentos de licitações, onde, mediante a necessidade das organizações, é selecionado o fornecedor com um contrato mais vantajoso, e visando assim proporcionar oportunidades iguais para todos os concorrentes. Dentre os principais fornecedores, podemos citar serviços, por exemplo, de laboratórios como a Afili e a Científica Lab. A gestão do estoque e levantamento dos materiais necessários é realizada pelos próprios funcionários da unidade básica, através de sistemas online para o controle de demanda de cada material e a aplicação de conceitos como o do CCM, que significa consumo médio mensal, que é gerenciado pela própria unidade, onde o almoxarifado da Secretaria de Saúde se baseia para realizar a entrega dos insumos de necessidade. É necessário que as instituições tenham esse controle respeitado de forma rígida as normas legais e regulamentações, uma vez que mal administrado o processo pode se tornar moroso e requer um tempo maior de espera para a entrega do produto. Dentro das unidades básicas, é de extrema importância realizar estudos de provisão para eventos previsíveis, a fim de se evitar possíveis desabastecimentos. É possível citar eventos programados como futuras campanhas de vacina, por exemplo, ou épocas de sazonalidade, onde ocorre maior frequência de algumas síndromes gripais, o que torna importante ajustar os controles de CCM para atender a demanda básica. Por fim, existem também os casos de emergência, onde se foge do padrão das aquisições, pois surge através de eventos imprevisíveis e a falta de material pode ocasionar prejuízo no atendimento ao cliente. Sendo assim, as demandas por insumos podem ser solicitadas, se bem justificadas, apesar da burocracia. E ocorrem casos como o que estamos passando na atual realidade, por exemplo, da pandemia do coronavírus. Aplicação de áreas de gestão de operações. Os hospitais são sistemas multifacetados, ou seja, possuem diversas operações que ocorrem simultaneamente. Por isso, a gestão de operações hospitalares possui um papel fundamental, visto que ela garante que todas as áreas do hospital funcionem da maneira mais eficiente e sincronizada a fim de satisfazer os clientes. Por isso, os departamentos precisam estar sempre integrados e sincronizados, e a equipe precisa estar bem preparada, seja para atender resfriados comuns ou situações de emergência. A gestão de operações é composta por algumas áreas, entre elas nós temos estratégia de operações, projeto da operação, planejamento e controle, melhoramento do desempenho das operações. Essas áreas são muito importantes para que qualquer empresa consiga ter qualidade nas suas operações. As estratégias de operações são um conjunto de decisões e princípios gerais que estruturam a dinâmica da organização do setor, visando atingir os objetivos estratégicos e organizacionais. Ela também está diretamente relacionada com o objetivo do hospital, que é oferecer assistência médica a fim de amenizar ou curar a dor, doença ou problema do paciente. E para isso são utilizadas diversas estratégias de operações de modo a garantir que o paciente tenha o melhor atendimento, no local adequado, com as ferramentas certas e na hora que ele precisar. Algumas estratégias adotadas são instalações, ou seja, é preciso ter locais adequados com as ferramentas corretas para que o paciente possa receber o melhor atendimento. Tecnologia, auxilia diretamente no fluxo de operações do hospital, cooperando na solicitação de materiais, fluxo de pacientes por meio de sistemas que atualizam os registros e agendam consultas. Planejamento. É uma das estratégias mais importantes para conseguir otimizar o funcionamento da empresa, ou seja, é preciso visualizar antecipadamente quais ações são importantes para que a empresa alcance o seu objetivo. Na área de projeto da operação, nós temos o projeto de produtos e ou serviços. No caso dos hospitais, nota-se que são predominantemente prestadores de serviços. Portanto, analisando os serviços oferecidos pelo hospital, percebemos que suas características são intangibilidade, ou seja, os serviços são intangíveis, pois não se pode tocar o serviço prestado, e com isso também notamos que não são estocáveis, não podem ser transportados e possuem vida útil baixa. Mas apesar dos serviços possuírem a característica da intangibilidade, as atividades e serviços hospitalares dependem diretamente
de produtos tangíveis para que sejam eficazes, por exemplo, o uso de medicações e remédio. Em relação à simultaneidade, os serviços hospitalares são produzidos simultaneamente ao seu consumo e possuem um alto nível de contato entre o consumidor e a operação. Já a qualidade desta operação é subjetiva e menos evidente, tornando difícil julgar, visto que cada paciente pode ter sua percepção do que é qualidade, pois alguns apenas exigem rapidez na consulta, outros gostam de julgar por meio da cordialidade dos funcionários e médicos, visto que o cliente participa ativamente desse serviço. Na área de projeto da operação, temos também diversos projetos de processos, entre eles, projeto do arranjo físico e fluxo. Os hospitais costumam possuir um layout estratégico, ou seja, um layout que proporciona fluxos mais intuitivos com facilidade na entrada, saída e na movimentação de pessoas e materiais. E o projeto da tecnologia de processos, ou seja, o uso de tecnologias como prontuários e laudos eletrônicos podem garantir agilidade e otimização do tempo dos funcionários. Algumas tecnologias muito utilizadas em hospitais, em geral, são Sistema Enterprise Resource Planning, ERP, onde concentra todas as informações necessárias para o monitoramento dos processos do hospital. Também usam Prontuário Eletrônico do Paciente, PEP, pois este possui todo o histórico de atendimento de cada indivíduo, além de sistemas de finanças e faturamento e sistemas de gestão de suprimentos. Em relação aos processos de transformação, nós temos 4 aspectos que podem influenciá-lo. Como vimos, os hospitais são predominantemente processadores de consumidores, pois trabalham com pacientes e possuem diversos processos de transformações, como atendimento clínico, exames, diagnósticos, tratamento, entre outros. Esses aspectos são grande volume de serviços, ou seja, os hospitais possuem um alto grau de repetição de tarefas, por exemplo, em um centro cirúrgico. Isso facilita a padronização do trabalho e dos equipamentos e a especialização dos profissionais. Alta variedade de serviço, pois abrange uma análise estruturada de serviços altamente flexíveis, de modo a atender à necessidade dos pacientes. Alta variação de demanda. Geralmente, os hospitais possuem uma previsão de demanda semelhante à realidade, por meio de um planejamento. Ou seja, além da demanda planejada através das consultas agendadas, eles possuem uma percepção da demanda não esperada. No entanto, há muitos casos de emergência e a demanda nunca é estável. Há épocas de pico que aumentam a demanda, como o momento atual com a pandemia do Covid-19, e que não era esperada, assim como tem outras épocas que diminuem. Portanto, os funcionários precisam estar sempre prontos para esperar novos pacientes, pois no ambiente hospitalar sempre tem situações de emergência. A visibilidade do serviço nos hospitais é uma operação mista, visto que possuem processos de baixo e alto contato dentro da mesma operação, ou seja, recepções em linha de frente, por exemplo, são operações de muita visibilidade que, consequentemente, exigem do funcionário habilidades com o público, mas também tem operações dentro do hospital que são restritas a funcionários, como laboratórios. Em relação à tipologia, efeito, volume e variedade no projeto de processo, elaborada por Slack, Chambers e Johnston, em 2009, os hospitais se enquadram em processos de serviços, mais especificamente em serviços profissionais, pois tem como ênfase o serviço prestado, a variedade de serviços e possui uma equipe de profissionais excelentes que garantem altos níveis de customização no atendimento e no serviço de acordo com as necessidades do paciente. Dentre as áreas que compõem a gestão de operações, o planejamento e controle tem grande importância, pois funciona como um mecanismo de impulsão ao processo produtivo. A utilização de indicadores é necessária para avaliar o serviço dos hospitais e permite que eles reconheçam suas próprias necessidades, o que pode auxiliar na análise de resultados e na geração de evidências para orientar as ações estratégicas. Alguns exemplos de indicadores são avaliação de desempenho, AD, Total Quality Management, TQM, e gestão do conhecimento baseado em evidências, GCE. As práticas de avaliação de desempenho são capazes de identificar os pontos fortes e fracos da equipe e trabalhar para a melhoria na organização. Essas práticas estão voltadas para a parte pessoal dos envolvidos no sistema. O setor de recursos humanos é responsável por essa ferramenta e realiza análises comportamentais dos funcionários, postura de cada um e sua certificação hospitalar, por exemplo. O TQM pode ser definido como um planejamento dos negócios da empresa. São atividades da TQM: definição de objetivos, criação de estrutura gerencial, formação de pessoas, seleção de mecanismos de avaliação. Em hospitais, os fatores para o sucesso da TQM são ter uma boa estrutura organizacional para identificar oportunidades de melhoria por meio de estudos estatísticos. A satisfação dos consumidores
é o principal indicador de qualidade para fornecedores de saúde. Uma pesquisa do Instituto de Medicina, em 2001, considera 6 critérios importantes para a avaliação da qualidade em hospitais: segurança, efetividade, cuidados, adequação no tempo, eficiência e equidade. Identificar os erros e reorientar ações realizando melhorias é o fator crítico em estudos sobre gestão por evidências. No GCE, em serviços de saúde, o foco é a melhoria dos sistemas, organizações e gestão de recursos econômicos e humanos. Essa estrutura compreende nas seguintes atividades: definir tarefas, realizar auditoria, ter eficiência clínica, realizar pesquisas e desenvolvimento e gestão de riscos. Essa abordagem promove melhores desempenhos organizacionais por meio da mudança no clima e cultura organizacional, além dos métodos de gestão. Após a explicação da Fernanda quanto à aplicação em áreas de gestão de operações, vamos falar alguns desafios encontrados na gestão de hospitais. Uma unidade hospitalar pode enfrentar diversos desafios pontuais e de longo prazo, de âmbito ambiental, social e econômico. E ela sempre está sujeita a diversos fatores, alguns controláveis e outros não. Por se tratar de um setor que lida diretamente com a qualidade de vida e saúde da população, ela deve passar por provação de confiabilidade do público ao responder aos problemas. E isso é um dos desafios da gestão, inclusive. Pode passar. Bom, o primeiro tema que vamos abordar é a área ambiental. Bom, como o Vitor tinha falado logo no início, os hospitais atuam 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, e nesse tempo de atuação, utilizam diversos tipos de equipamentos, recursos e quantidades consideráveis, com borrachas, plásticos e metais, utilizados em equipamentos, como, por exemplo, luvas, equipamentos de raio-x, entre outros. Além disso, é consumido grande quantidade de energia, inclusive os hospitais são um dos maiores consumidores de energia elétrica no setor de serviços. Além disso, eles utilizam uma grande quantidade de água para higienização e limpeza do local por conta de possíveis bactérias que possam conter no ambiente. Bom, segundo Velez, apesar de 85% do lixo poder ser reciclado, apenas 15% não podem, e elas são constituídas de materiais infectantes e perigosos que requerem cuidados especiais com seu manuseio e descarte. Esses resíduos eles precisam ser incinerados para não contaminar pessoas ou aterros. No entanto, como resultado, temos queimas e emissões atmosféricas. Pode mudar. Bom, aqui temos alguns exemplos de um quadro resumo que fizeram, que separa o setor, as atividades, os aspectos e os impactos que podem acontecer dentro de um hospital. Então, por exemplo, como impacto, o tratamento de lixos mandados para aterros, reciclagem, entre outros. Pode passar. Bom, aí já na área econômica, setores e procedimentos ineficientes em hospitais não apenas interferem no fluxo de trabalho, como também custam bilhões a cada ano. Sistemas de comunicação ineficiente podem, por exemplo, ter um impacto anual de cerca de 1,75 milhões de dólares para hospitais e mais de 11 bilhões em toda a indústria da saúde. Bom, isso... Pode passar, por favor. Bom, com isso, a Healthcare Dive elaborou uma lista com os 5 maiores problemas que devem ser corrigidos nas instituições que minimizam impactos econômicos. Um dos pontos é o método de comunicação inadequados. O segundo ponto, as exigências de documentação duplicadas. O terceiro, fluxo de pacientes ineficiente. O quarto, internações inadequadas e tempo excessivo de permanência. E o quinto, reconciliação medicamentosa incorreta.
Bom, quanto ao métodos de comunicação inadequados, dentro da pesquisa, eles perceberam que tinha uma ineficiência dos pagers, que era um dispositivo eletrônico que era utilizado na época do estudo. Só que ele era muito ineficiente e grande escala dos médicos e enfermeiros utilizavam. Mas eles podem ser modificados por novas tecnologias e com uma maior qualidade. Outro problema também que eles perceberam é que tem falta de disponibilidade de redes Wi-Fi, o que é um problema, já que eles não conseguem mandar mensagens de textos uns para os outros. Isso causa um problema de quase 900 mil dólares por hospital. Bom, quanto às exigências de documentação duplicadas, ao eliminar essa dependência da metodologia de documentação, isso permite com que os médicos possam passar mais tempo com os pacientes e também ajudam no sistema do fluxo de pacientes. Além de evitar uma perda financeira, também otimiza o tempo dos médicos. Bom, lidar com um grande número de pacientes que se deslocam dentro e fora do hospital, de um departamento ou outro, inevitavelmente leva a problemas de fluxo de pessoas que também acarretam prejuízos. E isso é um problema, já que o fluxo de pacientes dentro do hospital pode causar novos danos, como para a saúde. Pode passar. Bom, internações inadequadas e tempo excessivo de permanência. Dentro desse estudo, eles também perceberam que os profissionais da saúde acabam mantendo os pacientes internados mais tempo que o necessário, porque não tem lugar alternativo para enviá-los, o que não é nada bom, pois geram custos desnecessários para a manutenção do paciente que não precisa estar ali. Bom, reconciliação medicamentosa incorreta. Bom, a reconciliação medicamentosa é um processo para identificar e corrigir falhas e problemas no sistema de medicação. Se for inadequado ou incompleta, pode levar a erros de medicação. Uma das ações para os hospitais terem uma dificuldade com reconciliação medicamentosa é que o paciente tem pouco histórico sobre os medicamentos que já utilizaram, o que torna difícil o desenvolvimento de uma lista completa de drogas a serem usadas. Outro grande obstáculo para a reconciliação é a falta de processo adequado para conciliar medicamentos em cada ponto de atendimento. O impacto do desabastecimento de medicamentos pode assumir contornos mais dramáticos com fármacos empregados em situação de emergência. Os programas de controle de infecção hospitalar podem ter suas estratégias de ação alteradas devido à falta de antimicrobianos. Exemplo recente ocorrido no mercado nacional foi o desabastecimento da ocitocina, que comprometeu seriamente a assistência obstétrica nos hospitais e maternidades. A saúde não tem preço, mas ele tem custos, isso já entrando na área econômica. E a maioria desses custos são bem elevados, então manter um hospital torna-se uma tarefa muito difícil quando você olha a questão da tributação, que chega a cerca de 31%. Os impostos são uma das principais razões do alto custo da prevenção de tratamentos de doenças no país. Isso porque, apesar da saúde ser um direito fundamental do cidadão e obrigação do Estado, esferas municipais, estaduais e federais optam por tributar excessivamente todas as atividades ligadas à saúde. Bom, na questão social, dentro do artigo da Constituição Federal Brasileira, no artigo 196, fica bem claro que saúde é um direito social, ou seja, o Estado tem o dever de garantir a saúde, assim como as pessoas têm o direito de poder ter acesso a essa saúde. Mas não é o que acontece na população brasileira. Pode passar, por favor. A maioria da população não tem acesso à saúde de qualidade, isso quando possuem acesso de qualidade. Isso acontece por falta de investimento de órgãos públicos na saúde que consiga atender toda a população.
Isso impossibilita a criação de novos hospitais, clínicas de atendimento, mas também acarreta também na falta de equipamentos hospitalares, como máquinas de raio-x, EPIs, entre outros, o que dificulta o trabalho dos profissionais do atendimento. Bom, a competitividade e a cobrança por parte dos clientes foram fatores para o aumento da qualidade do serviço, já que o serviço de saúde passou a ser considerado uma forma de consumo. A saúde tornou-se um produto na qual apenas classes mais altas da população têm acesso de qualidade garantido e a população pobre fica à mercê do atendimento em hospitais públicos que enfrentam descaso. Bom, mas mesmo assim, a Organização Mundial da Saúde, pode passar, por favor, considera o hospital como organizador de caráter médico-social, pois garantem assistência médica, curativa, preventiva, tratamentos, reabilitações e promove a saúde. Mas não é o que acontece na realidade. Muitos atendimentos acabam acontecendo apenas quando os casos já estão complexos e urgentes, o que, além de ser muito ruim para a vida do paciente, para a cura do paciente, também custa muito alto ao Estado. Bom, além disso, muitas pesquisas promissoras na área deixam de ser feitas por conta da falta de investimento, não só na saúde, mas também na educação. E isso também acarreta na falta de profissionais qualificados para atuarem na linha de frente da saúde. Bom, aí a gente já entra na parte do Covid, que é um problema muito sério, que começou recentemente e trouxe novos desafios para os hospitais, grandes mudanças na saúde pública. Também gerou uma mudança nos fluxos internos, mudanças de protocolo, como já tinham falado anteriormente. Então, os médicos tiveram que se adaptar, assim como os pacientes também. E, além disso, tem uma grande dificuldade em relação a obter equipamentos por conta da urgência. Muitos não estão disponíveis no mercado. E, além de tudo, quando estão disponíveis, eles geram um alto custo para os hospitais. No vídeo a seguir, tem um relato sobre como foi a mudança na questão social em relação ao Covid. Vou falar de uma coisa bastante simples, assim, bem um exemplo básico e notório que a gente vem percebendo. Noto que as pessoas estão muito mais solidárias umas com as outras, as pessoas estão mais compreensíveis em relação ao próximo, né? Isso eu digo ali no contexto do trabalho, tá? Então a gente vem recebendo pessoas voluntárias querendo confeccionar máscaras para distribuir na comunidade, né? Nota-se pessoas que vêm oferecendo a sua própria mão de obra para fazer uma abordagem ou ajudar a fazer alguma coisa para a unidade. A gente nota que profissionais vêm se mostrando mais flexíveis, inclusive na sua jornada de trabalho, né? Nota-se que as famílias também acabam sendo mais compreensíveis de que aquele profissional vai precisar trabalhar até mais tarde, tem um impacto também nas famílias, né? Então, a gente está percebendo de uma forma ou outra de que socialmente existe uma mudança em função desse momento atual. Então, eu não sei se era por essa vertente social que vocês estavam trazendo, mas a gente nota que houve sim uma mudança, uma maior sensibilidade das pessoas com relação ao que está acontecendo. Bom, o Eduardo vai dar continuidade em relação à proposta de solução. Agora chegamos na última parte da apresentação, que é a proposta de solução. Nesse tópico, falaremos sobre as soluções que desenvolvemos para os desafios que vimos no tópico anterior. Abordaremos basicamente as três frentes, que são ambiental, social e econômica.
e também falaremos das soluções e adequações que foram necessárias com a chegada do Covid-19. Para o funcionamento orgânico da cadeia produtiva se manter, é necessário que o gestor tenha a capacidade de compreender os problemas à sua volta e encontrar maneiras de solucioná-los. Tais habilidades se mostram imprescindíveis com a vinda de uma doença altamente contagiosa como o Covid, que criou uma nova gama de desafios a serem enfrentados e solucionados. Iniciaremos com a área ambiental. Um dos problemas trabalhados foi o do descarte de resíduos, sejam eles o lixo comum ou o lixo hospitalar. Muitas vezes, por erros humanos, o descarte não é feito de maneira correta, assim misturando os dois lixos, sendo que mais lixo acaba sendo incinerado sem necessidade. A maneira de evitar o erro seria evitar o descarte errado. Uma das soluções que encontramos seria a conscientização e o treinamento dos trabalhadores, evitando o descarte indevido. Logo, o mínimo de lixo seria incinerado, diminuindo a poluição gerada pelo mesmo. Na área econômica, abordaremos as 5 soluções para os desafios já vistos, começando pelo método de comunicação, que é feito a partir dos pagers, que poderia ser modificado por celulares, que conseguem dar mais detalhes de maneira mais rápida e concisa. Outro problema é as exigências de documentações, que podem ser contornadas a partir de uma reestruturação da metodologia burocracia, de modo a facilitar a obtenção das informações, evitando contratempos que consumiriam recursos do hospital. O fluxo de pacientes muitas vezes atrapalha o funcionamento do hospital, pois o local onde as pessoas esperam e também para onde se movimentam podem ficar no caminho dos trabalhadores, causando contratempos. Isso é solucionado pelo redesenho dos sistemas de movimentação interna. Assim, um paciente não atrapalharia a passagem dos profissionais, por exemplo. Os hospitais precisam lidar com várias pessoas ao mesmo tempo. E devido a essa imprevisibilidade de lotação, a permanência excessiva se mostra um problema, pois consome recursos. E o paciente não necessariamente precisa permanecer. Isso pode ser resolvido com o suporte de centros de saúde, enfermagem, asilos, locais que poderiam abrigar as pessoas que não precisam mais do tratamento do hospital. Já a reconciliação medicamentosa consegue ser resolvida a partir de formulários padronizados, para identificar de maneira mais concisa as necessidades de cada paciente. O desafio da área social é fornecer um sistema de saúde de qualidade para um país como o Brasil, que possui mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Por se tratar de um pilar da sociedade, a maneira de solucionar esse problema é a partir de investimentos públicos, sejam eles no ensino superior para a criação de trabalhadores capacitados ou investimentos em equipamentos e hospitais. Com a vida do Covid, muitas mudanças se fizeram necessárias para que a saúde da população se mantivesse. Veremos agora o que o entrevistado tem a dizer sobre as adaptações feitas para o Covid. Por ser uma unidade grande, ela tem 2 entradas. Então, os pacientes podem entrar de um lado ou pelo outro. Aproveitando essa facilidade, nós dividimos a unidade em 2. A ala para os sintomáticos respiratórios, os que vêm com alguma suspeita, com uma síndrome gripal, etc. E a outra entrada nós dividimos, então nós fizemos realmente uma divisória, no meio, onde só transita de um lado para outro profissionais, mas devidamente aparamentados. E o outro lado, então, são os pacientes assintomáticos. Então, quando o paciente chega na porta de entrada, ele é acolhido por um profissional de enfermagem, que vai perguntar o motivo da busca dele. Se ele disser que veio por conta de algum sintoma gripal, ele vai para uma entrada A. E se for por um motivo que não é sintoma gripal, ele vai para a entrada B. E tudo é feito de forma separada, desde a abertura da ficha para ser atendido, consultório médico, atendimento de enfermagem, procedimentos, tudo é feito separadamente. E o paciente que vem com síndrome gripal, ele recebe uma máscara para estar ali daquele lado dos sintomáticos. Os pacientes que vêm
por um motivo não sintomático, eles não recebem a máscara, porém ficam na ala dos assintomáticos. Então, foi feita uma distribuição de dispensers de álcool gel por toda a unidade. Então, tem isso disponível para todos os lados, né? E há constantemente pequenas falas nas salas de espera, de orientação, de explicação, tiragem de dúvidas a respeito da pandemia. Esse é o fluxo que a gente criou durante esse período de pandemia. Além de outras coisas mais, mas basicamente houve essa divisão. Com isso, a apresentação está chegando no fim. Só temos mais algumas considerações finais. Pode passar? Como a área hospitalar tem diversas particularidades, a sua gestão acaba sendo mais difícil, porque o nível exigido é grande, a gestão do estoque é complicada e a demanda é imprevisível, pois você nunca sabe qual será o problema do paciente. Tudo isso mostra o quão essencial é a gestão de operações num sistema tão complexo e particular como os hospitais. Sem ele, todo o funcionamento seria inviabilizado e a saúde pública não conseguiria lidar com a população do nosso país. Okay. Essa é a nossa conclusão e agradecemos a sua atenção. Obrigado.